Eu acho que tem algumas coisas que nos unem, porque a gente fica falando muito assim, mas para eu ter um time de alta performance, eu preciso de grana, né? Eu preciso de tecnologia, mas principalmente a gente precisa de gente, né? Eu acho que esse é o que nos une, né? Na minha área, eu não presto nenhum serviço, eu não vendo nenhum produto. A única coisa que eu tento fazer é extrair performance de pessoas, criar times de alta performance, né? E buscar resultados com isso. Essa é a minha função, a minha missão. E como é que se faz isso? Então eu vim aqui para aprender um pouco e tentar dividir um pouco com vocês também, porque certamente vocês são um time de alta performance e querem continuar sendo, querem continuar crescendo, né? Há muitas coisas importantes nesse processo. Agora eu digo a vocês assim, talento, eu tenho certeza que nessa sala aqui nós estamos repletos de talento, mas o talento por si só não basta. É importante ter determinação, foco, nessa busca constante pela inovação, pelo resultado. O César chama de um inconformismo, não, como é que você chama? Como é que você fala? Insatisfação criativa. Eu chamo do senso de inconformismo. Pessoal, eu não vim aqui para elogiar, eu vim aqui para cobrar, que é a única coisa que eu sei fazer. Não vou dar bronca hoje não, porque é sábado da noite, mas para cobrar. Ou seja, o que nós fizemos ano passado não é suficiente esse ano. Então nós vamos ter que fazer melhor. Isso é o que une as pessoas de sucesso. E os grandes líderes são aqueles que conseguem permear as suas equipes com esse senso de inconformismo. Ou seja, tem uma história muito interessante de um professor de um curso de pós-graduação em Harvard. Esse cara ensinava política internacional. Durante 2 anos, a galera estudava e tal. Aí um aluno dedicado, ao final de 2 anos, vem entregar o seu trabalho de conclusão, já faz alguns anos, você entregava ainda, né, em papel, vem entregar o seu trabalho de conclusão de curso. Aí o professor recebe o trabalho, leva para casa, 4 dias depois ele retorna ao aluno e fala, olha, muito bom o seu trabalho, parabéns, mas tenho certeza que você pode fazer melhor. E devolve o trabalho ao aluno. O aluno vai para casa, estuda, trabalha, completa, então, 20 dias depois, retorna ao professor. Professor, como o senhor pediu, está aqui meu trabalho. O professor leva para casa, 4 dias depois, retorna mais uma vez ao aluno. E aí ele fala, olha, excelente seu trabalho, mas tenho certeza que você ainda pode superar e fazer ainda melhor. Aí o garoto fica desesperado, volta para casa, pesquisa e tal, né? Depois de 2 meses, depauperado fisicamente, sem mais fonte de informação, retorna ao professor. Professor, como o senhor pediu, está aqui meu trabalho. Aí o professor, penalizado com a condição física do rapaz, olha para ele e pergunta, esse é o melhor que você pode fazer? Aí o garoto fala, é senhor. Ah, então agora eu vou ler. Ou seja, até então ele não havia lido o trabalho. O que ele fazia era o que era instigar o rapaz a fazer melhor. É claro que isso não é uma ideia para o pessoal, é apenas para reflexão. E eu digo sempre isso, a grande fonte do crescimento é reflexão, questionamento. Nós temos que nos questionar de que maneira nós podemos agregar valor, criar valor para os nossos clientes, para a nossa empresa, de que maneira eu posso formar um time melhor. Certo? Ao questionarmos constantemente a nós próprios, nós vamos gerar mudanças. Mudanças vão provocar crescimento. E tem uma coisa que eu sempre digo, nós temos que ter, as pessoas falam muito, qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é alguma coisa que tem um pouco de talento, alguma dose que eu não sei mensurar o quanto é, e muita determinação. Determinação, obstinação, capacidade de superação. Quem vocês conhecem com talento, sem determinação, que consegue grandes resultados? É claro que, quando eu encontro alguém com muito talento e muita determinação, eu vou me deparar com os ícones de qualquer área. Michael Jordan, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Pelé, ou seja, talentosos, extremamente determinados. Agora, quando eu encontro muito talento e pouca determinação, o que eu vou encontrar? A frustração. Ou seja, uma pessoa talentosa, pouco determinada, não consegue resultados. E essa é realmente, né, o grande temor dos grandes líderes. Tem uma história que eu conto, eu um dia estava em São Paulo, tentando viajar para o Rio, e era um momento de caos aéreo, né? Ninguém conseguia viajar, os voos atrasados e tal. Aí eu estava lá e uma senhora, já íntima, porque a gente estava horas juntos ali, uma senhorinha vira para mim e disse, Bernardinho, queria falar com você que eu tenho um filho que joga vôlei, né? E ele queria jogar vôlei com você. Não, ele é novinho, tem só 27 anos e tal. Eu falei, não, vamos lá. Não, ele é grandão, tem 1,71 m. Eu falei, porra, 27 anos, mas 71 vai crescer ainda, vai ficar um espetáculo, né?
Aí ela começou a falar dos atributos do filho dela, né? E eu ouvindo. Num certo momento ela vira e fala assim, ah, mas tem só um problema. Eu falei, tem um problema? Eu não sabia, né? Aí ela fala, não, ele é um pouquinho preguiçoso. Essa é clássica, né? Aí ela tirou da bolsa um livro e falou assim, manda um bilhetinho para ele. Aí eu mandei um bilhetinho. O vagabundo levanta a bunda do sofá e vai trabalhar, né? Alguma coisa. Mas enfim, o fato é, mas qual era o temor daquela líder, daquela coach em casa? Que o talento que ela achava que tinha se transformasse numa frustração. Que ele não fosse determinado na busca do seu sonho, que tinha que ser. Porque eu acredito, né, que a vida ela é um exercício de superação, que está sempre buscando algo mais, inovar, crescer, agregar valor, evoluir. E a melhor história também que eu conto a respeito de, o que, na minha opinião, do que a gente tem que fazer, porque a gente cresce, né, obtém sucesso profissional. E aí como é que a gente lida com isso? Eu comecei a treinar a seleção masculina, rapazes não tinham ganho muita coisa. Aí ganharam o Mundial, aí ganharam ligas mundiais, ganharam Olimpíada, ganharam um outro Mundial, então, e aí os caras se transformam nos caras. E às vezes, quando a gente se transforma num tremendo profissional, a gente perde o foco, já não está mais disposto a fazer aquilo que é necessário fazer para chegar lá. Agora, todo mundo que é o cara, já foi trainee, estagiário, já teve que gastar sola de sapato, já teve que correr atrás. E aí a gente foi para o Japão jogar um campeonato mundial, e eu levei o chefe do programa de trainees do voleibol, que é o treinador da seleção de base, infanto juvenil. 10 dos 12 que lá estavam tinham passado pelas mãos dele. E aí, na véspera da semifinal, ele contou um pouco as histórias de alguns jogadores, falando, né, o que eles tinham feito, todos se lembrando um pouco da trajetória, da essência, o que eles tinham percorrido naquele tempo todo. E ao final ele conta a história de um professor, que é uma história interessante, eu quero dividir com vocês, para que vocês pensem nisso. Muitos jovens, pessoas bem-sucedidas, vão pensar um pouco nessa história. A história do professor completa 80 anos e recebe a visita de seus ex-alunos. Então os ex-alunos chegam lá para homenagear o professor, e o professor coloca um bule de café sobre a mesa, com uma série de xícaras que ele tinha acumulado durante a sua vida. Xícaras raras de porcelana chinesa, xícaras folheadas a ouro, belíssimas, caríssimas, e xícaras muito simples, que ele tinha ganho do seu amigo do botequim da esquina. Ele começa a perceber que cada um que ia se servir por primeiro, né, de café, escolhia o quê? A xícara mais rara, que parecia mais cara, a mais bela, e assim, sucessivamente, até a xícara mais simples. Ao final do encontro, ele agradece a visita de todos, sendo muito honrado de ter feito parte da trajetória de sucesso que eles tinham alcançado, e que além do sucesso profissional que eles tinham alcançado, ele disse o seguinte: eu também observei que vocês aprenderam a gostar das coisas boas da vida. E como é que vocês aprenderam isso? Como é que ele observou isso? Pela escolha das xícaras. Cada um tinha escolhido a melhor. E ele então disse, mas nunca se esqueçam de que a essência é o café. Pouco importa em que xícara vocês vão tomá-lo. O que realmente importa é que vocês vão continuar plantando, colhendo, moendo e efetivamente produzindo. E essa é a história que a gente tem que manter. O café que nós vamos continuar a produzir depois do sucesso que nós alcançamos. Eu digo sempre isso. As pessoas às vezes me confundem. Ah, Bernardinho, né? É meio autoritário, disciplinador em excesso. Eu tenho uma frase para mim que eu quero dividir com vocês, que eu acho que é a coisa mais importante na questão da disciplina. Que disciplina é a ponte que liga os nossos sonhos às nossas realizações. Se eu quero realizar alguma coisa e eu não for disciplinado, o meu sonho não vai se realizar. Disciplina tem a ver com a consciência do que tem que ser feito, do que deve ser feito para que a gente chegue lá. E é o que a gente realmente tem que trabalhar para conseguir fazer. Né? Essa foi uma frase que eu achei interessante. E a frase que eu mais uso, que eu acho que é fundamental no esporte, mas na vida profissional, ela foi cunhada, não sei se vocês conhecem um programa, uma vez me perguntaram o seguinte: Bernardinho, qual é a frase que você pescaria, assim, que você usaria para simbolizar a sua filosofia de trabalho? Eu fui a um programa de televisão uma vez, chamado Terceiro Tempo, que eles dizem que é programa de esporte, mas na realidade é programa de futebol, só tem futebol. Eu fui lá, e junto comigo foi um rapaz de Santa Catarina, campeão mundial de fisiculturismo. Já viram ao vivo um campeão mundial de fisiculturismo? O cara era enorme. E estamos lá no programa, aquela coisa toda, o pessoal do futebol, eu, o rapaz. Lá pelas tantas, o apresentador, Milton Neves, chama o rapaz e pergunta como é que ele faz no mundial. Aí ele vai lá atrás, coloca uma sunga
e um óleo no corpo. O cara voltou enorme e brilhando, né? E começa a fazer aquelas posições, começa a fazer assim, assim e tal, vai ficar verde já já, não parava de crescer o cara, né? Monstro. Eu vi músculos que eu não sabia que existiam. E aí o cara perguntou o seguinte a ele: como é que você faz para se motivar para todos os dias, né, repetir essa rotina insana, levantar toneladas de quilos e tal, a dieta que você faz para ficar desse tamanho? E ele responde, eu estava sentado ali, né, ele falou assim: eu me motivo com a frase do Bernardinho. Quando ele fez assim, né, o muque do cara veio aqui, né, cara? E eu falei: o que será que eu disse para esse cara ficar desse tamanho, né, cara? Aí ele disse o seguinte: a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque vencer, tanto nós quanto os nossos concorrentes querem da mesma forma. A diferença está na preparação diária, na implementação diária. Naquela segunda-feira com preguiça, eu vou fazer de novo. Porque a única coisa que vai nos dar segurança na hora da decisão é o senso do merecimento. O senso do merecimento significa: eu fiz tudo aquilo que era possível e necessário ser feito para obter aquilo que eu quero obter. O sentimento do merecimento se contrapõe ao sentimento do arrependimento. Ah, se eu tivesse estudado um pouquinho mais. Ah, se eu tivesse me dedicado. Assim, já levaram os 2 pontos embora e nós dançamos. Então, assim, esses são conceitos que as pessoas falam: por que o voleibol tem tido bons resultados? Eu acho que o inconformismo, né, essa coisa da insatisfação criativa que nos aflige o tempo todo, dizem as pessoas que eu tenho um estado de espírito permanente, que é preocupado. Preocupado, muito preocupado, mas sempre preocupado. Porque, né, busca, né, na obtenção, no questionamento permanente. Porque isso, na minha opinião, é o que vai prover a sustentabilidade de resultados. Aí quando eu vejo vocês crescendo, né, a essa taxa que vocês crescem, o sucesso que vocês vão obtendo, eu digo sempre uma coisa: a única coisa que nos acompanha, a verdade absoluta é a seguinte: o sucesso do passado não nos garante nada no futuro. A única coisa que nós temos hoje, diferente do ano passado, são as expectativas que recaem sobre nós. De nós se esperam sempre melhores resultados, melhores soluções, melhores, né, opções, melhores produtos, enfim. A única coisa são expectativas e responsabilidade. Eu hoje, muito mais do que um treinador, eu sou um provedor de zonas de desconforto. Aos campeões, o desconforto. Tentar fazer com que eles continuem elevando o sarrafo, as metas lá em cima, e continuem buscando aquilo que nós realmente perseguimos, que é a excelência. Ganhar e perder, nós vamos ganhar e perder, ninguém vai ganhar sempre, porque a única pessoa que nunca perde é aquela que nunca joga. O único que nunca erra é o que nunca faz. Agora, o que nós temos que realmente fazer é seguir tentando, da melhor maneira possível. E a grande, na minha opinião, o que nós temos que ser é consistentes, entregar resultados ao longo do tempo. Essa é a nossa missão e essa deve ser, né, o foco, o objetivo de cada um de vocês na busca do crescimento. A única forma de garantir esse crescimento, questionamento, a busca da inovação e time. Porque a única forma de atingirmos os resultados que a gente quer é sendo um time. E o que é um time? Um time é formado por pessoas que têm objetivos em comum. Mas tão importante quanto termos objetivos em comum é termos a consciência de que só vamos atingi-los com a participação de todos, mesmo daqueles que possam parecer menos importantes. Não há sempre alguém que a gente acha que é menos importante na operação? Exemplo, no esporte coletivo, quem é menos importante? O reserva. Se fosse mais importante, seria titular. Eu fiquei tanto tempo no banco de reserva na minha carreira, que eu desenvolvi várias teorias para valorizar a minha posição. Por que o reserva é menos importante? Quando é que ele entra para jogar? Quando o titular não está bem. Quando é que você usa o backup? Primeiro travou, não, tem que usar o backup. A estratégia B, a A não deu certo, está dando água a A. Se não tiver a B, vai morrer afogado. Eu fiz uma palestra, sabe a questão de time? Eu fiz uma palestra uma vez numa empresa que trabalha na área de distribuição de combustíveis. Não entendo nada disso. Basicamente é uma bandeira de posto de gasolina. E num certo chart da apresentação deles, para mim, no briefing que eles mandaram, tinha um organograma da empresa. Presidente, vice-presidente, etc. Na penúltima linha estavam os gerentes de postos. Na última linha, quem estavam? Os frentistas. Bom, eu tenho um carro movido a gasolina, vou lá no posto, botar gasolina. Se o carro não engasgar e o preço está igual, um posto olha o outro. Quem é que gera a fidelidade dos clientes? Por que voltamos àquele posto de gasolina especificamente? Pelo serviço prestado por quem? Pelo frentista. Será que ele é menos importante?